Olá, sou Rocha, sou aluno do curso de especialização em desenvolvimento de sistema web e aplicativos móveis do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Hoje vamos falar sobre a atividade 4 do módulo 4 da disciplina de Desenvolvimento para a Internet 2, ministrada pela professora Adriana Pelon. O objetivo dessa atividade é desenvolvermos um sistema prático, completo, baseado no sistema de palestras, que contenha na sua estrutura um front-end Angular, um back-end Node.js mais API REST e o banco de dados MySQL. Então, com base nesse conceito, eu desenvolvi aqui uma apresentação simples para a gente evoluir um pouco nessa linha de conhecimento. Então, vamos entender, como o Angular, e a API REST, o Node.js e o MySQL trabalham juntos para tornar a aplicação funcional e dinâmica. Primeiro, o que é a API REST? A API REST é um conjunto de regras e padrões que permite a comunicação entre o front-end Angular e o back-end Node.js. Nesse sistema, ela funciona como um tradutor que permite que o navegador se comunique com o servidor e o banco de dados. Quando a API REST entra em ação? No cadastro do usuário. Método POST, a API processa, o banco recebe, salva e retorna a resposta. Na ação login, método 2, POST, API REST verifica as credenciais, o banco consulta e retorna os dados. 3. Listagem de palestras. Método GET, API busca o evento, o banco retorna e exibe na tela. 4. Cadastro de eventos admin, método POST, API valida e salva, o banco registra e confirma. 5. Inscrição em palestra, método POST, API registra, banco salva e confirma a inscrição. API ativada em todas as integrações que envolvem os dados palestra, dos palestrantes no caso. Aqui o endpoint da API, cada tela da aplicação aciona um endpoint específico. A combinação do método HTTP mais a rota define a ação realizada. Aqui o endpoint, na coluna ao lado, o método e a função. O endpoint API cadastro, método POST, cria o usuário. API login, método POST, autentica. API palestra, GET, método GET, lista as palestras. API admin, método POST, cria a palestra, e API inscrição, método POST, escreve na verdade o usuário. Aí o método POST, que cria e autentica dados, e o método GET, que consulta e lista os dados. Um exemplo aqui do método da API, na verdade, na rota de cadastro. O front-end Angular, arquivo cadastro.ts, ele envia os dados para o formulário, para o servidor, do formulário para o servidor, aqui o endereço, no caso, do servidor, e aí ele envia o e-mail, o nome e a senha. O Angular, ou melhor, a função subscript aguarda a resposta do servidor, Aí já no back-end Node.js, arquivo server.js, rota responsável pelo cadastro do usuário, app post, recebe os dados enviados pelo Angular, no caso o e-mail, a senha e o nome. No const aqui ele valida os dados recebidos, cria a criptografia de senha, com o bcry, salva os dados do usuário no banco, com insert int, aí no caso e-mail, nome e senha, e no final aqui retorna a resposta de sucesso para o Angular. Observação aqui embaixo, que o MySQL recebe e armazena com insert int o usuário, e-mail, nome e senha, e aqui um exemplo, no caso João, que é o e-mail, o nome João Silva, e aqui a senha criptografada. Aqui falando um pouco da comunicação de componentes com a API,
O fluxo completo do sistema, né, de palestra conecta cada componente Angular a um endpoint específico da API REST, que por sua vez interage com o back-end Node.js e o banco de dados MySQL para processar e persistir os dados. Aqui é o fluxo, né, de login passo a passo, né? Digita credenciais, o formulário Angular recebe o e-mail e senha. Aí já que envia o post, né, no caso o Angular faz o post para o API login. Aqui o verifica no back-end, né, com o MySQL, busca o usuário e o BigQuery, né, e compara. E redireciona, no caso aqui o front-end armazena os dados e vai para o home, para a tela inicial. Observação, o formulário Angular coleta o e-mail, a senha e envia via post para a API, que consulta o MySQL e compara a senha, né, com o método BigQuery, compare, e em caso de sucesso, o front-end armazena os dados do usuário e redireciona para o home, no caso, para a tela home. Aqui mais um exemplo, né, no caso aqui agora, detalhe do login, né, do código. Aqui você tem o Angular, né, que envia e processa a resposta. Aqui, mais uma vez, coleta os dados preenchidos do formulário, né, post de dados. Envia os dados para o servidor via requisição post, aqui o endereço do servidor. Executa quando o login ocorre com sucesso, né, e aí ele executa aqui a mensagem. Armazena os dados do usuário no navegador. E redireciona o usuário para a página inicial após conclusão dessa etapa. No Node.js ele valida e retorna, né? Aí aqui com o método post, recebe os dados enviados pelo Angular, e-mail, senha, busca o usuário no banco de dados por e-mail, com o select from, né? User usuário, e-mail, compara a senha digitada com a senha criptografada, nessa etapa, e aqui ele retorna, né, a resposta com os dados do usuário. No caso, e-mail, senha, nome, né, e-mail, nome e admin. Né, login realizado com sucesso. Um resumo, né, do sistema, né, cada camada tem uma função clara no fluxo de dados. No front-end Angular, a interface com o usuário, formulário, botões e listagens. No back-end Node.js, as regras de negócio, criptografia, validações e cálculos. Na API REST, a ponte de comunicação define rotas no formato de dados. O banco MySQL armazena os dados, né, persistentes, usuários, eventos e inscrições. Aqui um pouco da matriz, que fala um pouco do que foi implementado no sistema e, né, algumas melhorias que foram adicionais. No caso aqui, eu destaquei aqui o login, né, que faz autenticação com o BigQuery, né, armazenamento local, né, store. Eu destacaria aqui o cadastro de palestra no admin, né, foi um método, uma tela criada, né, para fazer justamente a possibilidade do admin inserir novos usuários no sistema, né, no caso rota admin, botão admin no menu. O 6, que é a criptografia de senha com o BigQuery, né? Aí faz o registro da senha de forma criptografada. E o 9, né, que é a funcionalidade adicional, que é o cadastro de admins, apenas por admin. No caso, só o admin consegue fazer o cadastro de usuários tipo admin. Ok? Agora vamos falar um pouco sobre a parte do sistema, mostrar um pouco da funcionalidade do sistema. Ainda desculpa, tem aqui a conclusão. A conclusão, a gente descreve o seguinte, né, que a API é o coração da comunicação do sistema de palestras. Sem ela, o front-end não teria como se comunicar com o back-end e banco de dados, né, tornando a aplicação estática e sem funcionalidade. No caso aqui, criar conta, o método post, API cadastro, salva o usuário no banco, o método fazer login, né, o método post, API login, verifica as credenciais e vê eventos, no caso get, método get, API palestras,
lista as palestras, e aqui o inscrever-se, no caso, com o método POST, API, inscrição, regra de participação. Agora sim, vamos falar um pouco sobre a aplicação. Bom, pessoal, falando um pouco aqui sobre a aplicação em si, aqui é a tela inicial, né? Você tem aqui a tela de cadastro e a tela de login. No caso aqui, a tela de login seria de usuários que já têm o cadastro. Vamos iniciar fazendo aqui o cadastro de um novo usuário, né? No caso aqui, nesse recurso, você pode se cadastrar, né? Vou cadastrar aqui o usuário Patrícia. Uma senha para ela aqui, usuário cadastrado com sucesso. Vamos lá no banco, dar uma olhada no banco de dados, usuários. Então você tem aqui a Patrícia, o primeiro registro, Patrícia, né? Com a senha já criptografada, e ela é um usuário básico, né? O admin com 0 significa que o usuário é básico, não tem poder de administrador, e se ele tiver o admin como 1, ele tem poder de administrador. Então, para o usuário, nesse caso, cadastramos um usuário básico, certo? Vamos entrar aqui com o usuário dela, Patrícia. O e-mail está errado aqui. Agora sim. Então já mostra aqui, né, que ela é o usuário dela, né, Patrícia do e-mail, aqui o nome e aqui a categoria, no caso, usuário normal. Né? Eu já tinha algumas palestras cadastradas, ela pode se inscrever em alguma dessas palestras. Eu tenho 3 palestras aqui, eu vou escrever ela na palestra de algoritmos, por exemplo. Então já mostra aqui, né, inscrição realizada com sucesso. Vamos verificar na tabela. Vamos na tabela de palestras, a tabela de algoritmos, no caso, a tabela de palestra, eu tenho 3 palestras já no banco, né? O ID dessa palestra de algoritmo é o 7, e o ID da Patrícia é o 38. Então, se você for agora na tabela de inscrições, tem que ter a combinação 387. No caso aqui, o segundo registro mostra que a Patrícia se inscreveu na tabela, na palestra, né, do ID de número 7, certo? Então está cadastrada. Nesse caso, para usuário básico, ele só pode se cadastrar ou ou entrar com o acesso dele, né? Eu vou sair aqui e agora a gente vai entrar com o usuário, o meu usuário, que é o usuário de administrador. Já está cadastrado. Ok. Então, com o usuário de administrador, você tem, já mostra aqui, né, rocha@gmail, meu nome e o status de administrador. Eu consigo visualizar as palestras existentes e eu consigo também fazer cadastro de novos usuários. Então, novos usuários, eu tanto posso cadastrar o usuário básico, né, se eu não setar esse checkbox aqui. Então, eu cadastraria um usuário básico, como eu posso cadastrar novos usuários administradores, né? Então, no caso aqui, eu vou cadastrar um novo usuário, sei lá, vamos chamar aqui de usuário André, @gmail.com. O nome dele é o André. Eu vou colocar uma senha para ele aqui. E vou dizer que ele é um usuário administrador. Já existe o André, né? Vou colocar um outro aqui. Legal dar esse erro aqui que já mostra que ele tem umas restrições aí que eu coloquei. Vamos chamar aqui a Marta. Certo? Aí a Marta
E aí, agora eu acho que vai. Usuário cadastrado com sucesso. E aí vamos ver na tabela de usuários. Está aqui o usuário é Marta, né? Ela é administradora, primeiro registro, certo? E aqui você vem, né? Vamos entrar com o usuário dela, marta@gmail.com, senha. Ela visualiza, né, as palestras existentes, né? Ela pode cadastrar novos usuários, né, administradores, e ela pode cadastrar palestras também, né? Então vamos cadastrar uma palestra aqui. Sei lá, vamos colocar uma palestra aqui sobre engenharia. Inscrição. Engenharia de software. Palestrante Rocha. Local IFSP. Campus Capivari. Selecionar a data, a palestra vai ser amanhã, às 13h14. Ok, enviar. Ok, palestra cadastrada, engenharia de software. Vamos ver aqui no banco. Palestra. Tá aqui, palestra de engenharia de software. Vamos Capivari, né? O ID dessa palestra é o ID 8. Né? Então está cadastrado. Aí você pode me perguntar, poxa, mas o usuário administrador ele não pode se cadastrar? Não pode cadastrar, se cadastrar em alguma palestra? Pode sim. Ele precisa sair, no caso, né, e se cadastrar como usuário básico. Né? Ele tem o poder de cadastro de usuário admin e cadastro de usuário básico. Ele pode sair, se cadastrar como usuário básico e aí sim ele se cadastra nas palestras. O usuário básico ele só tem o poder de se cadastrar, no caso, né? O usuário iniciante ele já se cadastra ou ele acessa com o usuário básico, né? Já cadastrado. O usuário admin, diferente dele, já cadastra usuários admin e pode se cadastrar também, pode cadastrar palestra também. Então, basicamente, sobre a aplicação que eu desenvolvi até agora foi isso, né? Falando um pouco no banco, a gente tem uma estrutura de três tabelas, né? A tabela de inscrição, a tabela de palestra e a tabela de usuário, né? Que treina o usuário já com a senha criptografada e a definição, né, do campo de admin para o usuário que tem o 1, no caso admin, administrador, no caso do 0, usuário básico, especifica ali o usuário básico. Né? Agora falando um pouco do código, eu acho que vale a pena, tem bastante informação, mas acho que vale a pena falar um pouco só sobre a questão do cadastro, né? A tela, né, que foi criada, que é a tela de cadastro admin, né, que dá ali, especifica ali a condição do usuário administrador poder cadastrar novos usuários, admin, checando e marcando o checkbox, né, que aí ele já faz o cadastro, teoricamente, do usuário, especifica que o usuário cadastrado é administrador ou não. Aí o arquivo, né, cadastro admin.ps, que aqui é o back-end, ele já mostra aqui a questão das especificações da execução dessa ação, no caso, né? Então, basicamente, sobre código, indiferente do especificado, que já foi discutido na apresentação, é isso. Acho que vale a pena só sinalizar esses pontos, né? Espero ter atendido as expectativas em relação à atividade, né? Agradeço a atenção e fico à disposição. Forte abraço.